Paz do Senhor Jesus, queridos amigos, tudo bem com vocês? Queria te convidar a meditar uns minutinhos na palavra de Deus que o Senhor falou no meu coração aqui, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre a palavra de Deus e os seus ensinamentos, amém? Não pule esse vídeo, fique aqui que Deus tem uma palavra para o teu coração. A palavra de Deus é alimento para nós, a palavra de Deus ela tem poder de nos ensinar, nos corrigir, nos exortar, e ela que nos conduz até o nosso destino final, se nós dermos ouvidos a ela, amém? É a palavra do nosso Deus. Então está lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 9, que diz assim: Eu, porém, lhes digo, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. E se vocês não são dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem confiará os verdadeiros tesouros a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança com o dinheiro dos outros, como poderão assumir a responsabilidade pelo seu próprio dinheiro? Nenhum servo pode servir a dois patrões. Vocês odiarão a um e mostrarão lealdade ao outro, ou gostarão de um e desprezarão o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras traduções, essa última parte aqui, traduzida por dinheiro, significa mamon. Que se a gente for procurar aqui nas traduções, mamon é um demônio de hierarquia muito poderosa, que domina as pessoas. Ele toma o controle da mente das pessoas, faz com que as pessoas fiquem gananciosas, com que as pessoas façam qualquer coisa pelo dinheiro, pela riqueza. Não importa o sacrifício que elas vão ter que fazer, não importa o preço que elas vão ter que pagar, não importa por quem elas vão passar por cima, não importa quem elas vão ferir, quem elas vão magoar, não importa. O importante é que elas tenham esse dinheiro. Isso é algo que acontece às vezes inconscientemente, as pessoas não têm consciência disso, algumas não têm, outras têm consciência. E a Bíblia reprova essa atitude. O que nós vemos aqui nos versículos anteriores, para que a gente possa entender melhor esse último versículo que a gente leu, a respeito do amor ao dinheiro, né? Ou amor a mamon, servir a Deus e servir a mamon ao mesmo tempo. O que nós entendemos aqui? Que ele se coloca na vida das pessoas como um Deus. E um Deus, ele quer ser adorado, ele quer ser obedecido, né? Um Deus, ele quer ser amado, ser admirado, enfim, né? E aqui ele se coloca na vida das pessoas como um Deus, o dinheiro ou o mamon. O que nós sabemos sobre o dinheiro, na forma literal? Que todos nós precisamos dele, ninguém vive sem dinheiro, né? Como que vamos pagar as nossas contas, como que vamos sobreviver, como que vamos nos alimentar, nos vestir, enfim. Nós precisamos do dinheiro. Mas o que a Bíblia nos orienta, queridos irmãos? Que nós não podemos amar ao dinheiro, colocar ele acima das pessoas, né? O dinheiro é algo que veio para nos servir, para a gente se servir dele, né? Para que a gente possa nos sustentar nessa terra, mas não colocar ele acima de Deus, colocar ele acima do amor que a gente tem pelo nosso Deus, queridos irmãos, né? Qual é o mundo que nós vivemos hoje? Um mundo de ganância, um mundo onde as pessoas são muito gananciosas, um mundo onde as pessoas são muito interesseiras, né? Um mundo onde a gente vê que muitas vezes as pessoas valem não pelo que elas são, mas pelo que elas têm, né? Muitas vezes chega uma pessoa que tem posses em um lugar, numa comunidade, digamos assim, uma comunidade, enfim, uma sociedade, e aquela pessoa que tem, que às vezes nem tem, mas que mostra que tem, que aparenta ter, é muito mais bem tratada do que aquela pessoa que não tem posses, que é uma pessoa simples, que é uma pessoa humilde. Então a gente vê o quê? Que a maioria das pessoas fazem a acepção de pessoas.
o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso exemplo, nunca fez acepção de pessoas. Ele nunca fez distinção entre aquilo que as pessoas tinham de material, né? Nós vemos que certa vez, quando o Senhor Jesus conversou com um jovem muito rico, aquele jovem perguntou para ele o que ele deveria fazer para ser salvo, e aí o Senhor Jesus Cristo disse para ele: cumpre a lei, obedece a lei, tu conheces os mandamentos? Ele disse: sim, esse eu faço desde a minha mocidade. Então o Senhor Jesus disse para ele assim: falta-te uma coisa, vende tudo que tu tem e dá para os pobres. O que o Senhor Jesus quis dizer para ele? Quis mostrar para ele. O Senhor Jesus não queria que ele ficasse pobre, que ele desse tudo o que ele tinha conseguido com o seu trabalho. O Senhor Jesus quis mostrar para ele o quanto ele era agarrado ao dinheiro, o quanto ele era apegado às riquezas materiais. E quantas pessoas são assim, queridos irmãos? Quantos cristãos, que se dizem amar a Deus, são assim? Pessoas que não fazem nada por ninguém, não ajudam ninguém, não fazem uma obra de caridade, não fazem nada por ninguém. Só querem para si, quando tem que fazer alguma coisa para alguém, pedem para os outros. Ah, vamos fazer uma campanha para ajudar fulana, quanto que ela poderia ajudar e não ajuda. Então, queridos irmãos, as pessoas às vezes são muito hipócritas. Mas o contexto da palavra que nós lemos aqui, diz assim, eu, porém, lhes digo, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles o recebam nas moradas eternas. O que Deus está colocando aqui? A palavra diz para nós que a amizade verdadeira é mais importante que as riquezas deste mundo. Tá? Ter um amigo verdadeiro, ter alguém com que a gente possa contar verdadeiramente é mais importante. Mas as pessoas não se importam com isso hoje em dia. É mais importante para elas o dinheiro do que as amizades. É mais importante para elas o status do que um amigo verdadeiro. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não era assim, queridos irmãos. Ele andava com todos os tipos de pessoas. Ele andava com os pecadores para pregar para eles, para mostrar para eles o seu pecado, para que tivesse a chance de se arrepender. Tá? Ele andava com os fariseus, ele andava com os publicanos, ele andava com todo tipo de pessoa, queridos irmãos. Porque para ele o mais importante era a alma das pessoas do que a posição social que elas tinham, tá? Aí depois o versículo continua com o texto que nós lemos: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Olha o que a Bíblia diz para nós, Quem não consegue, irmão, ser fiel no pouco, também não vai ser no muito, né? Então, o que a gente vê hoje em dia? Pessoas que se dizem cristãs, que se dizem conhecedoras da palavra, mas prejudicam os outros, enganam os outros, lesam as pessoas, defraudam as pessoas e acham que tá tudo bem, no final Deus me perdoa. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina, queridos irmãos. As pessoas têm que ter caráter, as pessoas têm que ter honestidade, as pessoas têm que ter sinceridade, lealdade, tá? Um cristão verdadeiro tem que observar essas coisas. E depois ele diz assim: se vocês são dignos de confiança, se vocês não são dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem confiará os verdadeiros tesouros a vocês? O que a Bíblia diz aqui para nós, queridos irmãos? Que as riquezas deste mundo são passageiras, né? Se a pessoa não consegue ser fiel aqui com essas coisas que são passageiras, são efêmeras, que têm um valor muito abaixo das coisas eternas, como que lá elas vão conseguir chegar lá na eternidade e vão ter lá? O que a Bíblia está dizendo aqui para nós, queridos irmãos? Que conforme a gente é aqui, quando a gente chegar lá, a gente vai ter um respaldo. A gente vai ter um respaldo de Deus quando a gente chegar na eternidade. Se vocês não forem dignos de confiança com o dinheiro dos outros, como poderão assumir a responsabilidade pelo seu próprio dinheiro? Só um pouquinho. Nenhum servo pode servir a dois patrões. Vocês odiarão a um e mostrarão lealdade ao outro, ou gostarão de um e desprezarão o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, viu? Então não pode, queridos irmãos. Quem ama a Deus verdadeiramente não é que vai ser uma pessoa miserável, uma pessoa que está sempre pedindo esmola. Não, não é isso. Pelo contrário, a Bíblia também tem uma promessa para nós que nós podemos comer o melhor dessa terra. Ou seja, a gente vai desfrutar do melhor dessa terra. Mas, queridos irmãos, com
sem colocar aquilo acima de Deus, sem colocar as riquezas acima de Deus e acima das pessoas. As pessoas têm mais valor para Deus. Uma alma tem mais valor para Deus que as riquezas deste mundo, que todo o dinheiro deste mundo. E lá no céu, queridos irmãos, nós vamos o quê? Pisar em ruas de ouro, ou seja, mostrando que o valor lá do céu é diferente do valor daqui da terra. O valor, o ouro que aqui na terra as pessoas se matam por ele, lá no céu só serve para ser pisado por cima. Imagina, só serve para ser pisado. Então, queridos irmãos, o que é mais importante para nós? O que deveria ser mais importante para aqueles que se importam em agradar a Deus? Hein? O dinheiro ou as pessoas? Amar o dinheiro ou amar as pessoas? Amar as coisas e desprezar as pessoas? Ou usar as coisas e ajudar as pessoas? Para ajudar as pessoas. Então, que a gente possa refletir sobre esses ensinamentos da palavra de Deus, amém? Deus te abençoe. Beijo no coração.